Olá, boa noite para você que acompanha toda a programação da NTV. Está no ar o programa Mais Saúde, hoje trazendo várias informações para você que está em casa, acompanhando a gente aí pela internet, também no 8.1 Digital. E hoje vários assuntos relacionados à saúde. É claro, como eu estou aqui substituindo o David Bala, apresentador oficial aqui do Mais Saúde, roubando aquele bordão dele. Aqui é a sua consulta grátis, onde você pode fazer perguntas, pode tirar as suas dúvidas, inclusive saber mais sobre aquele procedimento que você quer fazer, mas ainda tem muita dúvida a respeito. Já vamos abrir o nosso programa aqui para mostrar essa linda flor aqui, que é lá da Lourdinha, né? Equipe da Floricultura Apollo. E eu sou apaixonado com plantas. E essa daqui é uma orquídea bailarina cor amarela. Gente, olha que linda. Eu sou apaixonado com planta. Eu tenho lá em casa algumas orquídeas. Inclusive, eu comprei algumas plantas lá na Lourdinha e ela é que recomenda para mim tudo. O que colocar na planta, como que faz para crescer. E eu quero mandar um abraço para ela lá e todas as meninas da Floricultura Apollo. O telefone de lá é o 38 22 22 00. Está aqui enfrentando o nosso cenário de hoje no programa Mais Saúde. O assunto que nós vamos começar a falar hoje no programa é a respeito do pós-operatório na cirurgia plástica. Você sabia que o Brasil ele está em segundo lugar como o lugar que mais realiza cirurgia plástica no mundo? Só perde para os Estados Unidos. Eu converso sempre com cirurgiões plásticos lá do HNSF, de alguns hospitais aqui da cidade, e tem desmistificado muito essa questão aí, inclusive para colocação de prótese, retirada de gordura localizada. Tem a famosa Mummy Makeover, que é a cirurgia X-Tudo, onde o médico realiza uma transformação na mulher. Isso está sendo muito comum no Brasil, as mulheres fazerem cirurgias plásticas e, segundo a Organização Mundial da Saúde, já pode ser tratado como uma questão de saúde pública, né? Porque melhora a autoestima da mulher. E a Ellen Cristina, é isso? A Ellen Cristina Magalhães, ela é fisioterapeuta e especialista no pós-operatório de cirurgia plástica, vai conversar com a gente, vai tirar as dúvidas você que está em casa a respeito desse assunto. É isso mesmo? O Brasil está se tornando mais comum ainda a realização desses procedimentos? O Brasil está em segundo lugar e eu creio que breve ele vai passar para o primeiro lugar. Eu acho que não vai demorar muito, não. E como que é você, como fisioterapeuta, trabalhar nessa área? Porque quando a gente fala em fisioterapeuta, a gente pensa em osso, pensa em massagem, estralo, né? Aquela procedimento. É porque, assim, quando se fala em fisioterapia, se pensa muito em fratura, né? Coluna. Só que a fisioterapia, ela ajuda no processo de cicatrização, né? Então, a cirurgia plástica é uma cirurgia, mesmo que estética, é uma cirurgia. O trauma cirúrgico é muito grande. Então, a fisioterapia atua exatamente nisso. A gente vai ajudar a paciente a auxiliar que ela cicatrize de uma maneira mais rápida, melhor, mais eficaz, né? Então, a gente atua nisso, né? Então, a fisioterapia, ela reabilita também tecido, né? Que no caso de uma cirurgia plástica, acaba que o trauma é na pele, sistema linfático, sistema circulatório, né? Então, acaba que é um trauma cirúrgico. Então, a gente vai reabilitar esses tecidos, né? Linfático, circulatório e a pele também. Você trabalha hoje com algum médico? Como que é? Isso, o que acontece? Vamos supor, assim, alguns médicos, eles me indicam diretamente, né? Aí eu marco uma consulta pré-operatória com os pacientes. Eu tenho essa conduta de sempre ter essa consulta pré-operatória. Por quê? A paciente, ela já vai bem orientada para a cirurgia, né? Porque a paciente vai saber como é que vai ser o trauma, tudo que ela vai sentir, questão de dor, desconforto, inchaço, né? Porque incha bastante. E aí eu faço o atendimento no bloco cirúrgico, né? Que é com a aplicação do tape, né? E depois eu acompanho a paciente no pós-operatório, né? Então, assim, eu começo esse acompanhamento mesmo antes da cirurgia. Explica né? Pro pessoal que tem em casa o que é tape. O tape é uma bandagem. Eu não sei se vocês viram naquela época das Olimpíadas que tinha muita gente usando umas faixas coloridas no braço. Então, aquilo lá é o tape. Só que a gente usa específico para cirurgia, né? Então, a gente aplica ele, tem ele de forma contensiva e linfática.
A ceia com intensiva, essa é quando a gente aplica ele inteiro, né? É tipo um salompas, né? É tipo um salompas, mas ele não tem medicamento, né? Assim, o tape não tem medicamento, já o salompas já tem medicamento, né? E a gente aplica ele, o linfático, que é como se fosse, assim, umas perninhas, tá? Então, a gente aplica para ajudar nessa questão de compressão, menos edema, né? Então, quando a paciente, ela incha pouco, ela incha menos, a paciente vai sentir menos dor no seu pós-operatório, né? Então, o pós dela vai ser mais tranquilo. Então, a gente aplica ele lá no bloco cirúrgico, o tape, e depois eu começo a acompanhar a paciente lá na clínica, né? Então, aí tem essa questão da drenagem linfática, né? Que muita gente acha que pós-operatório é só drenagem linfática, não é. É muita coisa por trás, tá? Então, são técnicas associadas por trás, né? Então, a gente concilia algumas técnicas para a paciente ela se recuperar de uma maneira mais rápida. Você falou de uma linguagem muito técnica com relação ao edema. Edema. Quem está em casa não sabe, mas é o roxo, né? Não, assim, o edema é o inchaço. Inchaço? É o inchaço. Nem eu sei, tá vendo? É assim, ó, o edema é o inchaço, equimose é o roxinho, é o roxo, né? E hematoma que a gente fala, que é o roxinho, assim, hematoma é quando tem algum vazamento de sangue grande, né? Então vaza, assim, é como se tivesse uma pequena hemorragia por dentro. Esse é o hematoma. A equimose é o roxinho e edema é o inchaço. Antigamente, quando as pessoas realizavam cirurgias plásticas, tinham medo, falava que doía demais e que ia ficar toda roxa. E realmente a gente via algumas mulheres que ficavam como múmias na cama, toda roxa, toda marcada. Isso veio como tradição, as mulheres têm medo disso até hoje. Agora, como eu acompanhei algumas cirurgias plásticas já, assim, de maneira presencial, fazendo vídeos, eu vi que, passando assim, menos. 2, 3 dias, a mulher tá andando já. Exatamente. O que acontece? Antes, até pode-se colocar uns 10 anos atrás, assim, é quando eu comecei a trabalhar com cirurgia plástica. Antigamente, a paciente ela tinha que ficar deitada. Assim, a paciente ficava 6 dias sem tomar banho, ela não podia levantar da cama, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a indicação, assim, algumas pacientes, elas já começam a caminhar, assim, lá mesmo lá no hospital, né? E, assim, em casa, ela tem que levantar da cama de 3 em 3 horas, a gente vai orientando, tem que caminhar. E questão de roxo, então, assim, acaba que eles aplicam alguns medicamentos hoje em dia, né? E a gente faz uso do tape lá no bloco, né? Então, assim, acaba que quando a gente aplica, assim, essa técnica lá no bloco cirúrgico, a chance de ter roxo é muito menor. E quando tem, é mínima, sabe? Então, acaba que o tape, ela acelera essa absorção do roxo, sabe? Da equimose. Então, a paciente ela vai ficar muito menos roxa. Existe uma questão que chama massagem linfática no pós-operatório. A mulher vai para casa, faz uma mastopexia com prótese, com uma lipo HD, vai ficar toda retinha, bonitinha, mas é para que haja a cicatrização correta, para que haja a drenar, porque fica muito inchado, né? Incha muito. Como que você faz? Você vai até a casa da pessoa, acompanha a pessoa, faz essa massagem de quanto em quanto tempo? Como que funciona? Então, eu não atendo domiciliar, né? Assim, eu tenho minha clínica, né? Aí os pacientes vão até na clínica. E todas vão, é super tranquilo. Eu falo assim, ó, as pacientes, elas têm muito mais medo do que dor. Né? Então, o paciente pensa assim, eu não posso sair de casa. O paciente pode sair de casa, sabe? Ela tem que caminhar. Então, assim, a indicação principal é a paciente se movimentar. Assim, mas é tudo, assim, a movimentação de uma forma controlada, né? Então, assim, a indicação principal é movimentar. Tá? Porque a paciente que se movimenta, que caminha, ela se recupera assim, ó, muito mais rápido. E a analgesia também após essas cirurgias? Tem os medicamentos, é bem diferente, né? Então acaba tendo medicamento, né? Então, hoje em dia a dor é muito menor, as pacientes elas sofrem muito menos hoje em dia, é bem mais tranquilo, sabe? Agora esse negócio de, igual eu vejo, né? Eu vejo muita mulher falando que colocou silicone e foi para casa no mesmo dia dirigindo o próprio carro. Isso existe? Eu não sou a favor. É a prótese de recuperação rápida. Então, assim, tem essa prótese mesmo de recuperação rápida. Assim, questão de movimentação, ela não pode levantar o braço acima do ombro. Mas algumas pacientes, elas têm carro automático, né? Então, elas podem dirigir. Só que, assim, eu tenho um pouco de receio sobre isso, por quê? A paciente, ela tá um pouco limitada. Se ela tiver que fazer algum movimento brusco, sabe? Às vezes ela não consegue, ela pode bater a mama em algum lugar, ou então ela pode bater o carro, né? Então, assim, essa questão de dirigir, eu libero depois de uns... Na verdade, eu não libero, né? Se o médico libera, alguns liberam com 4, 5 dias, né? Mas, geralmente, a liberação é com 1 mês, sabe? Para dirigir. Mas isso varia de médico para médico, né? E de técnica cirúrgica também, né?
E existe um exercício que é feito no pós-operatório da cirurgia plástica, tanto do silicone quanto de outros procedimentos, levantar a mão, levantar até em cima, como funciona? Existe. A gente orienta alguns exercícios, né? Geralmente quando é prótese ou mastopexia, né, que é quando tira a pele, né, que tem cortes, né, a gente orienta assim a movimentação somente até a altura do ombro, tá? Não pode passar da altura do ombro, porque senão força a cicatriz, pode ter risco de abrir, né? Então a cicatriz pode ficar grossa. Então, assim, essa questão de movimentação é até a altura do ombro, tanto lateral quanto anterior, né? Pode, assim, igual tem muita gente que acha que tem que ficar com o braço todo preso embaixo, né? Não, assim, a paciente ela pode movimentar, ela pode escovar dente sozinha, comer sozinha, né? Não é, assim, não é muito restrito essa questão, sabe? De movimentação. Pode movimentar tranquilamente, sabe? Mas até a altura do ombro. Muito bem. E o que esse tape, na verdade, ele contribui no pós-operatório? Você falou que aplica ele também antes de começar a cirurgia, mas no pós-operatório também você aplica ele. Sim. É só na região onde fez a cirurgia? Isso, exatamente. O taping, ele tem umas... assim, a gente coloca ele por tensão, tá? O taping, eu podia até trago para vocês verem. Assim, o tape a gente consegue esticar ele, assim, ele é flexível, ele é como se fosse... assim, é como se fosse um elástico, tá? Mas ele é uma bandagem, tá? E aí a gente aplica ele. O que o tape faz, tá? O tape, ele assim, a gente coloca ele com uma tensão maior ou menor de acordo com o que eu quero, tá? Então, assim, uma tensão maior, ele comprime. Então, acaba que a paciente, ela vai inchar muito menos, tá? Então, acaba que aquele edema, assim, ela não consegue expandir, que eu falo, tá? Então, assim, o tape, ele segura de um jeito meio assim explicando, é como se ele fosse uma segunda cinta, tá? Então ele, assim, a paciente ela não expande tanto, ela não incha tanto, sabe? Então o tape ele segura esse inchaço. E aí a paciente vai estar com a cinta, ele não substitui a cinta, a paciente tem que usar a cinta, né? Então a paciente vai colocar o tape lá, ela vai usar a cinta, talas, né? Então assim, o tape ele ajuda nisso, tá? E, assim, ele ajuda a comprimir e essa questão de drenagem também, tá? Então ele ajuda na drenagem também. Então, a gente aplica ele como forma de compressão e também de drenagem. E aí, a gente se aplica ele sentido o fluxo fisiológico nosso do nosso corpo, né? Então, acaba que ele guia também para drenar mais rápido, né? Então, acaba que ele também faz, assim, ele ajuda assim, essa questão de drenagem linfática Qual também. A importância do acompanhamento desse especialista, um fisioterapeuta, no caso do pós-operatório? Tem que ter, né? Tem que ter. A fisioterapia, a gente consegue prevenir intercorrências. E se tiver intercorrência, a gente consegue tratar. Vamos supor, abrir um ponto, tem uma necrose, tem uma fibrose. Então, a gente consegue identificar essas intercorrências e consegue tratar, né? Então, assim, acaba que quando tem algum tipo de intercorrência, aí eu já consigo identificar, aí eu já converso direto com o médico, né? Então, a gente já alinha alguma outra técnica, algum tratamento associado, às vezes, algum medicamento, alguma coisa assim, e eu entro com a fisioterapia, né? E a fisioterapia não é só drenagem, né? Então, assim, a gente tem que explicar isso bastante para todas as pessoas que estão acompanhando, porque muita gente acha que pós-operatório é só drenagem. Não é, gente. A gente passa exercício, alongamento, tem laser de baixa potência para ajudar a cicatrizar, tem ozônio, terapia, né? Então, tem a parte da terapia manual, a drenagem linfática, né? E uma coisa muito importante para as pacientes, tá? Drenagem linfática não dói, tá? Então, a gente tem que ver essa diferença, tá? Assim, muitas pessoas falam que fazem drenagem linfática. Só que a drenagem linfática comprovada cientificamente, artigos científicos, livros, ela não dói, tá? Então, assim, se você vai fazer uma cirurgia e já percebeu que a drenagem está doendo, que você está sentindo dor no pós-operatório, não é drenagem, tá? Ou é uma massagem redutora, ou é uma massagem modeladora, tá? Porque a drenagem não dói de forma nenhuma, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Porque, às vezes, um pós-operatório mal conduzido, a paciente pode ter problema, pode até acabar com a cirurgia e tem que refazer a cirurgia. A paciente pode ter dor de cabeça depois, né? Eu vou por um rápido intervalo comercial, doutora, e na volta a gente vai explicar mais a respeito sobre esse cuidado em casa no pós-operatório. Daqui a pouco a gente volta. De volta aqui no Mais Saúde, falando sobre o pós-operatório na cirurgia plástica, o trabalho da fisioterapia para recuperar essas pacientes. O Brasil é o segundo país do mundo que lidera o ranking nas cirurgias plásticas. É hoje tratado como saúde
pública, é tratado como questão emocional, melhora demais a autoestima da mulher, que promove, inclusive, uma cirurgia plástica. Imagina uma mamãe, teve 3 filhos, quer, né, ter um corpo melhor e vai lá faz a mama makeover, uma cirurgia que é um X-tudo. E você já viu muito, né, Ellen? Muito, A muito. mamãe que entra no bloco cirúrgico com um sonho, porque na verdade é um sonho, né? É um sonho, E acaba exatamente. realizando o procedimento, algumas até com diástase, né, que é a questão da barriga. Essa é quando o músculo afasta durante a gravidez, né? Muitas Uhum. mulheres têm essa Muito. diástase, né? Quem tem filho, né, geralmente sempre tem uma diástase, né? Só que algumas é uma diástase muito pequena, né? De 1 centímetro até 2. Às vezes eles nem precisam de fazer a aplicatura, né, do músculo. Mas quando é muito grande, aí tem que fazer a aplicatura, sabe? Porque aí o paciente pode apresentar hérnia depois, sabe? Então eles fazem bastante assim. E geralmente eles fazem o que a gente fala que é o X-tudo, né? Que é essa cirurgia, né? Uhum. Porque acaba que o paciente associa, né? Porque quando ela tem filho, às vezes ela quer já aproveitar e fazer tudo, né? Aí faz mama com prótese, né? Aí faz lipo, abdominoplastia, lipo de culote, enxerta no bumbum, né? Então já faz tudo de uma vez. Assim, o que a gente fala que é o X-tudo, né? Então a paciente ela já faz tudo, já que ela pode fazer por A gente tempo. escuta muitos casos de cirurgias plásticas onde a pessoa vai para casa e fala apareceu um carocinho aqui ou ali, porque distribui essa gordura na lipo HD, por exemplo, coloca a enxertia de gordura em alguns pontos, né, para dar Coloca. essa ondulação. E Uhum. existe a fibrose no caso. Sim. Essa Uhum. fibrose ela é comum, ela pode ser tratada na fisioterapia, por exemplo? Sim, a fibrose, ela acontece normalmente, né? Por quê? Quando se faz a lipo, né, a cânula, ela entra lá, ela vai tirar a gordura. Então, vai fazer um monte de túneis onde retirou gordura, né? Então, o corpo vai cicatrizar onde é esse túnel, né? Então, vai mandar sangue para lá, tecido de defesa meio de cicatrização. Só que aí, o que acontece? A fibrose é normal. Só que uma paciente que ela tem uma vida alimentar não boa, né? Porque a açúcar, ela faz, assim, a paciente ela tem mais fibrose, a paciente que ela não se alimenta bem, dependendo da forma que é feita a cirurgia, né? E como é que é feito o pós-operatório, a paciente pode apresentar fibrose. A fibrose é quando dá umas placas, quando dá, assim, alguns cordões onde faz a lipo-HD, né? Assim, a paciente ela pode ter alguns carocinhos, então a gente vai tratar isso. Como é que a gente trata? É terapia manual, né? Então a gente usa assim, muitas mãos, né? Então tem algumas técnicas que a gente associa, né? O tape também, alongamentos, alguns equipamentos a gente usa mais com baixas temperaturas também, né? Por exemplo, radiofrequência, ultrassom a gente pode usar, né? Então, assim, a gente vai orientando a paciente. Questão de frequência de atendimento, que você tinha me perguntado. A frequência de atendimento, eu sigo muito o que o corpo está me dizendo. Eu sigo muito o processo cicatricial de cada paciente, porque cada paciente é único e diferente, né? Então, acaba que tem paciente que, às vezes, eu atendo 3 vezes na semana, 2 vezes, 1 vez na semana. Quando é um pós-tardio, assim, às vezes eu passo para 1 vez ao mês, né? Então, assim, isso varia muito de paciente para paciente. A questão respiratória, ela é associada no pós-operatório também? Tem uma dificuldade de Sim. respirar a paciente? Tem. Quando a paciente ela tem a diástase, né, principalmente as mamães, né, que tiveram bebê, assim, o músculo, ele abre, né, então ele fica fraco, né, por causa da diástase. E esse músculo fraco acaba que o diafragma, ele desce um pouco, então na hora que amarra a musculatura, né, a diástase, acaba que prende. Então a paciente, ela tem uma sensação muita de falta de ar, né, porque ela fala assim, eu tô presa, eu tô com falta de ar. É porque amarra a musculatura. Então, assim, a gente vai trabalhar essa questão respiratória, assim, também no pós-operatório. Então, assim, o caminhar ajuda. Então, assim, a gente orienta a paciente para ela fazer alguns exercícios em casa respiratórios, né? Esses exercícios acabam que pausados, ela caminhar devagar, né? Porque ela vai ter realmente um pouquinho de falta de ar quando faz essa aplicatura, né? Ela vai ter falta de ar. Então, a gente orienta para ela fazer alguns exercícios em casa. A textura da pele, a cicatriz, o aspecto da pele, ele se define muito por causa desse tratamento Sim, também sim. A cicatriz principalmente, tá? A cicatriz depende muito de técnica cirúrgica, tá?
E também depende muito do pós-operatório e dos cuidados que a paciente vai ter em casa, né? Então, a gente consegue essa questão de orientar a paciente a alguns movimentos que ela não pode fazer, ela não pode ficar muito reta quando tem um corte no abdômen, ela tem que andar um pouquinho mais curvada, né? Então, assim, a gente vai orientando essas questões para a paciente. O uso de laser também, de laser de baixa potência, né? Que é porque, às vezes, assim, muitas pessoas pensam em laser, aquele laser do rosto, CO2. Tá? Então, assim, é um laser da fisioterapia, que é um laser de baixa potência. Então, a gente usa laser, algumas pacientes, a gente usa ozônio, né? E se abrir algum ponto na cicatriz, a gente trata também, tá? Então, assim, a gente tem alguns curativos que a gente indica, tanto assim, nós e assim, a equipe médica também, né? E o uso de algumas técnicas também, né? Que eu falei, o laser, o ozônio, isso aí tudo para deixar a cicatriz ela mais fininha, ela mais clarinha, né? E assim, a paciente, assim, o que teme muito é a cicatriz, né? Elas têm muito medo, assim, de cicatriz grossa, cicatriz abrir, né? Então a gente faz o máximo para a cicatriz ficar fininha e bonitinho. Muito bom. Doutora Ellen, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Mais Saúde. A gente volta no próximo bloco falando também de estética, mas as portas estão abertas para você vir aqui esclarecer a respeito desse tipo de assunto que agrega muito na vida das pessoas. Assim, eu que agradeço, Rafael, pelo convite e estou aberta, assim, para quem tiver alguma dúvida, quiser assim, entrar em contato comigo também, estou à disposição. Tá? Qual que é o Instagram, pessoal, seguir? O Instagram é Físio Ellen Magalhães. Ou se você procurar lá, pós-operatório Patos de Minas, vocês vão me encontrar lá também. Facinho. É facinho de me encontrar. A gente volta no próximo bloco falando também de estética. Vamos receber a Estela Souza, ela é enfermeira esteta, para falar sobre procedimentos, harmonização facial. Não saia daí que daqui a pouco a gente volta. De volta com o programa Saúde, a gente teve que fazer uma correria danada aqui para arrumar o estúdio, porque a gente voltou falando de outro assunto. A gente começou o primeiro bloco falando a respeito do pós-operatório através da cirurgia plástica, da lipoaspiração, cirurgia de redução de gordura. Mas agora eu vou trazer um outro procedimento aqui no Mais Saúde, inclusive entrevistando um especialista, que é a Estela Souza. Ela chegou aqui nos nossos estúdios e já está tudo montado aqui para mostrar para vocês que estão em casa, um procedimento que, segundo ela, é revolucionário. E também apresentar ela, né? Estela Souza, ela é especialista em harmonização facial, vários procedimentos estéticos, também com redução de gordura. E a gente vai mostrar um procedimento que, segundo ela, é revolucionário para as mulheres. Estela, boa noite para você. Boa noite, Rafael. Obrigada pela oportunidade, tá bom? A gente normalmente fala aqui de harmonização, né, facial, a gente fala muito de tratamentos estéticos para a face e hoje a gente vai mostrar os novos serviços que a gente está tendo, inclusive a lipo sem cortes, que é um procedimento muito eficaz e novo, né? O pessoal quase que não conhece. Agora vamos mostrar todo mundo que está aqui para apresentar o pessoal. Quem que é essa moça? Essa é a Giovana, nossa estagiária de estética. E a minha modelo, a Flávia, que já tem alguns resultados com o nosso procedimento. A Flávia teve que subir aqui na maca correndo aqui para a gente montar, explicar como funciona. Mas, Estela, vamos lá. Você é especialista em harmonização facial, inclusive faz botox. Isso. Eu faço a parte de estética, tanto facial quanto corporal. E agora a gente tem novos serviços no Instituto, né? A gente está agregando também valor aos nossos procedimentos, trazendo procedimentos de estética corporal então também. É um instituto. Isso, agora nós temos um instituto. Na época você conheceu como apenas a parte de harmonização facial, né? E agora a gente tem um instituto com novos serviços e a gente está agregando também estética corporal. Nessa questão da estética, envolve muito, eu estava falando até no bloco anterior, que tem muito a ver com autoestima, tem muito a ver com cuidado, essa questão do corpo, muda muito, né? A pessoa, quando ela realiza um botox, por exemplo, ela sai de lá... Com certeza, sai animado, né? A autoestima eleva. E a autoestima corporal também, como modifica, né, a sua visão, a identidade, né, a sua essência, você retorna aquilo que te faz feliz, te causa o bem-estar, né? Inclusive o corporal.
A Flávia é um dos nossos exemplos lá. A gente estava comentando, né, ela dá essa liberdade da gente falar, o tanto que a autoimagem dela estava um pouco, né, distorcida, e hoje ela tem essa consciência também através dos tratamentos de estética, mas assim, sem deixar a saúde de lado, que é o mais importante. Estela, vamos parar de deixar o pessoal em casa curioso. O que esse povo está fazendo com essa mulher deitada no estúdio? Para explicar o que você vai fazer aqui. Você trouxe um equipamento. O que é esse equipamento? Esse é um equipamento de lipo sem cortes, né? O Ecos Turbo. Ele faz a cavitação, que ele metaboliza a gordura corporal, né? Pode colocar o gelzinho lá, por favor. Ele quebra a molécula de gordura e, através desse procedimento de ultrassom, a gente consegue fazer a redução de medidas. Esse gelzinho é colocado para deslizar melhor. É um gelzinho condutor. Não quer dizer que o gelzinho vai emagrecer, não. Não, o gelzinho não vai emagrecer, não. Ele não tem ativos, e tá? qual que é a gel função neutro. desse equipamento agora? Esse equipamento, ele faz o fortalecimento muscular, ele faz a redução de medidas, redução da gordura, molécula de gordura, tá? Através da implosão dessa molécula. Pode ligar ele, por favor. Então, de maneira menos técnica, ô Estela, ele vai explodir a moléculazinha de gordura. Fazendo a redução de medidas. Porque a gente conhece a criolipólise, alguns procedimentos que vão lá e quebram a gordura, né? Exato. Então isso aqui é inovador, então. Isso, é um aparelho de ultrassom, né, que ele vai promover a agitação da moléculazinha de gordura, fazendo com que ela se rompa e seja liberada na corrente sanguínea e metabolizada, e eliminada pelo corpo. Aqui ela está regulando. Isso, está regulando o aparelho. E o que acontece nessa ponteira, por exemplo? Essa ponteira, ela faz também condução de corrente elétrica. Então, ao mesmo tempo que a gente tem agitação dessa molécula de gordura, a gente também está fazendo fortalecimento da região muscular, né? Da musculatura. Ele trabalha também a flacidez, trabalha celulite, gordura localizada e até estrias. Então quer dizer que o aspecto da pele, até com a celulite, melhora? Melhora bastante. Você faz o estímulo de colágeno também. E o que ela sente aqui no caso? Ela está passando esse equipamento nela, o que ela está sentindo Geralmente aqui? O cliente relata pra gente um choquinho. O que você está sentindo, Flávia? É um choque. Isso. A gente vai aumentando essa corrente elétrica conforme o cliente tenha sensibilidade, né? E durante esse procedimento, a gordura, a gente sabe que, por exemplo, tem alguns procedimentos que eu acredito que você faça, Sim. que é a questão da lipoenzimática, onde a gordura ela só é eliminada através dos dutos linfática, a cadeia linfática. Né? Nesse caso, ele é um tratamento complementar também à enzima. É a lipo sem cortes ou lipoenzimática. A gente trabalha juntamente com o aparelho algumas enzimas. Essas enzimas fazem aumento, aceleração do metabolismo, aumento do metabolismo local, né? Aumento da circulação local também. E tem algumas enzimas que a gente consegue hoje em dia reduzir até mesmo a gordura dos órgãos. Isso é importante porque quando você trabalha emagrecimento, você também está trabalhando uma questão de saúde, não só estética, né? Hoje em dia você tem quadros de diabetes e hipertensão causados, né, por esse excesso de gordura, tanto no fígado, né, intestinos. Estela, tem muitas mulheres, por exemplo, que emagrecem e reclamam muito que ficam sempre com aquela pochetinha, com a barriguinha. E o flanco, é isso mesmo? Os flancos, a região lateral do abdômen. Isso ajuda também? Ajuda muito. Essa gordurinha da pochete é uma gordurinha mais fácil de você perder. Mais né? fácil? Então, geralmente, a gente trabalha ela primeiro, porque, em linguagem mais simples, a gordurinha dos flancos, da lateral, acaba descendo, né, para essa região abdominal. Então, é mais fácil de você visualizar o contorno corporal. Então, quer dizer que se eu associar os dois procedimentos, faço a aplicação da lipo, né, enzimática. O que a gente chama de lipoenzimática é um conjunto de procedimentos, né, para redução de gordura localizada. Então, você trabalha tanto o aparelho quanto as enzimas também. E é importante a gente estar falando da necessidade de atividade física também para ajudar a metabolizar mais ainda essa gordura no organismo. É tudo associado, né? Tudo associado. Não adianta nada fazer isso aqui e chegar em casa e comer um McDonald's. Não existe milagre na estética. Não adianta. É verdade. Acelera em quantas vezes mais, por exemplo, um emagrecimento de uma pessoa? Por exemplo, eu estou fazendo emagrecimento, eu vejo que alguma área do meu corpo não está desenvolvendo, porque eu acredito que a barriga seja algo muito lento de queimar, né? Por exemplo, a gordura mais dura. Precisa de um esforço dobrado. Existe isso, gordura mais dura? Existe uma gordurinha mais densa. Mais densa? Né? E existe uma gordurinha mais flácida, mais molezinha, né? No caso, o abdômen, infelizmente, ele tem essa gordurinha mais mole, né? Que a gente fala assim.
O ideal, assim, na região das costas, geralmente essa gordurinha mais densa, ela é mais difícil de quebrar. Então, a gente utiliza o artifício do aparelho, tanto esse aparelho aqui, a corrente ultrassônica, quanto a radiofrequência, que estimula a produção de colágeno, além das enzimas. Então, a gente consegue metabolizar melhor essa gordura. Pode ser utilizado em outras áreas do corpo ou só na barriga? Pode sim. A gente tem exemplos na região da coxa, na região das costas, né? Qualquer lugar onde tenha gordura acumulada, a gente pode utilizar, sim, essa corrente. Nos braços, por Nos exemplo? Nos braços também, para redução. Tá? E nesse display, por exemplo, desse equipamento, o que ele mostra para você aqui? Ele aqui está fazendo tanto a corrente ultrassônica, né, para agitação dessas moléculas, quanto a corrente elétrica, que é a corrente Alce. Então, conforme o cliente aguenta, a gente vai aumentando essa corrente elétrica que vai fazendo estimulação muscular também. Você está trabalhando flacidez, você está trabalhando gordura localizada e, em alguns casos, como no caso da coxa, se a gente for aplicar, a gente está trabalhando celulite também. Ele faz uma leitura inteligente também de quanto foi queimado de gordura? Não, esse aparelho não faz isso. Geralmente, a gente só observa isso pela bioimpedância, né, ou pelas próprias fotos. Você consegue observar que teve redução de medidas. Quando você falou que ajuda na queima da gordura visceral também, que é algo muito preocupante. Eu, por exemplo, fui no nutricionista esses dias, estava com gordura visceral acima do recomendado. Isso quer dizer o quê? Que tiver gordura no fígado, colesterol, isso ajuda a queimar aumenta também? O colesterol. Na verdade, não exatamente o aparelho em si, mas existem enzimas que a gente trabalha, no caso de emagrecimento, essas enzimas vão fazer aceleração de metabolismo de forma geral. A gente tem alguns componentes, como, por exemplo, o picolinato de cromo, que acelera a quebra de gordura através da diminuição também da vontade e compulsão por doces. Né, e por carboidratos, que geralmente aumenta essa gordurinha. E quem deve procurar para fazer esse tipo de procedimento aqui? Ela precisa fazer uma análise antes para saber o que tem que fazer, por exemplo? É importante a gente passar pela avaliação, porque cada um tem um metabolismo diferente, cada um tem uma rotina diferente. Então, é importante você estar fazendo a avaliação estética antes, né, para a gente verificar qual que é o procedimento mais indicado. Né? Então, assim, no caso da Flávia, que tem uma quantidade de gordura menor, a gente indicaria 5 semanas de tratamento, por exemplo. Tá? Associado com algumas enzimas, que a gente trabalha também, tanto ela localizada quanto global, e também o contorno corporal por meio da radiofrequência que a gente utiliza também. São tratamentos conjuntos e combinados, é o que a gente chama de terapia combinada. Aí, quanto tempo dá para ver um resultado? Até ela pode responder isso, porque... Quanto tempo você viu o resultado, por exemplo? Eu na primeira semana já. Primeira semana. Porque a gente tem muita retenção hídrica, né? Retenção de líquidos também. E as enzimas fazem também, né, essa eliminação de líquidos. Eu tinha muito culote. Isso foi muito... Empresta aqui, Ez. Deixa eu perguntar para ela. Isso aqui é importante. O tal do culote, você tinha muito? Eu tinha muito culote. Aí eu fui fazendo essa combinação de enzimas e esse tratamento combinado nos flancos aqui e reduziu drasticamente os meus culotes. E te incomodava, por exemplo? Muito, ao vestir roupa, shorts, vestidos, incomodava bastante. Isso mexe na autoestima da mulher, né? Hoje eu sou livre para vestir qualquer tipo de roupa. Você agradece a Estela? Agradeço a Estela. Estou muito satisfeita com o trabalho dela. Muito bom. E aí você pretende continuar realizando? Sim, eu faço enzimas todas as semanas no bumbum, na barriga, essa terapia combinada no bumbum também, que antes eu tinha um formato, o meu bumbum tinha a Estela sabe informar o formato do meu bumbum direito. Aí eu fiz uma redução de estrias não, de gordura e a flacidez. Aí depois ela veio com as enzimas para produzir o colágeno no bumbum. Muito bom. Foi muito rápida essa apresentação. Toma aqui, Ézio. Daqui a pouco você pega aqui. Eu vou deixar aqui no cantinho aqui. A gente vai despedir, porque a gente tem um outro convidado para falar a respeito de assunto. Mas eu vou agradecer a Estela. Estela, agradeço, é muito bom você ter vindo aqui. Venha com mais tempo para trazer mais procedimentos. Eu vi que você teve uma dificuldade enorme para chegar, né? Uma dificuldade enorme, mas são provações. Mas a gente é muito grato pela oportunidade. Muito obrigado a você também. Obrigada, viu? E muito obrigado a você pela presença.
A gente vai voltar no próximo bloco para falar outros assuntos a respeito da saúde também, mas desta vez da saúde mental. Enquanto a gente vai organizando aqui, você espera um pouquinho, não sai da sala aí não, porque a gente volta, beleza? De volta com o programa Mais Saúde. Que correria hoje o nosso programa, hein? A gente acabou de sair de um assunto, agora volta com outro, porque se trata de saúde mental. É um tema muito importante que eu gosto de tratar. E no programa Mais Saúde a gente vai receber aqui a Camila Rosa. Ela é psicóloga, tem algumas especializações que ela vai falar agora pra gente e vai falar sobre a dependência emocional. E é muito difícil, né, para algumas pessoas viverem sozinhas, curtirem a própria presença. Camila, você estava me dizendo aqui que você tem algumas especializações na área da psicologia, por exemplo, né? Isso. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui no programa e falando sobre um tema muito importante, que é a dependência emocional. Sou graduada em psicologia, pós-graduada em terapia psicanalítica e também faço métodos de reprogramação emocional para auxiliar esses pacientes a resgatarem a sua autoestima, o seu amor próprio e, consequentemente, ter uma qualidade de vida melhor. Começando, o que é dependência emocional? Pode ser causada por um relacionamento, por uma amizade, até pela família, por exemplo? Sim, é um mito muito grande, porque as pessoas acreditam que a dependência emocional é caracterizada somente ali no relacionamento afetivo. Mas não, a dependência emocional ela pode acontecer no âmbito familiar, pode acontecer também no âmbito aí de amizade. Caracteriza-se por comportamentos disfuncionais. A pessoa tem uma dificuldade muito grande em estar na sua própria companhia, ela não consegue se posicionar, dizer não, ela se sente totalmente ali anulada, é como se ela criasse um personagem para que o outro gostasse mais dela, aceitasse ela. Então, é uma pessoa que tem ali um medo muito grande de ser abandonada, de ser rejeitada. Um comportamento também muito frequente é a dificuldade de dizer não. Então, às vezes, a pessoa até gostaria de falar não, mas acaba falando sim. E isso traz um desconforto interno muito grande. E esse sim que a pessoa fala para agradar outra pessoa, por exemplo? Exatamente, para agradar a outra pessoa. Então, essa pessoa ela tem uma autoimagem, uma visão distorcida dela mesma. E tem uma autoestima muito baixa. Então, a gente trabalha para fazer o resgate dessa autoestima. Trabalhar nesse resgate de identidade dessa pessoa, para que ela possa se posicionar melhor nas suas relações. A dependência emocional, ela vem através de um relacionamento abusivo, por exemplo, que a gente vê várias mulheres que a gente não pode julgar, que o namorado faz o que quer com ela e ela não consegue sair daquele relacionamento. E ela é dependente dele não só financeiramente, porque ela não importa, tem muita mulher que é empoderada hoje em dia, mas emocionalmente, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Isso é uma demanda muito comum nos meus atendimentos também. Às vezes a pessoa ela tem consciência que está fazendo mal para ela, mas ela não consegue sair. Então é como ficasse ali naquele ciclo vicioso. Ela tenta terminar, ela fala que vai terminar, mas não consegue. É aquele famoso ruim com ele, pior sem ele. É como se ela não conseguisse contemplar a própria companhia. Então vem um sentimento de vazio muito grande. Então, peraí. Isso é difícil, né? Demais, muito. Não dá para julgar, né, Camila? Não dá para julgar. Como a gente vai julgar uma pessoa assim? Isso. E aí é importante a gente fazer uma avaliação para identificar o histórico familiar, identificar ali como foi a infância desse paciente. Porque se às vezes, eu gosto de dar aqui alguns exemplos, se uma paciente que teve o pai ausente, e aí, às vezes, ela vai projetar muito isso, querendo que o outro ali, o parceiro afetivo, dê todo o amor para ela que o pai não teve. Só que aí ela entra numa negação muito grande. Às vezes, nesses casos de relacionamento abusivo, ela começa a esperar muito que o outro mude. Esperando muito a mudança do outro, ela acaba ali sofrendo e a sua autoestima vai minando cada vez mais. Então, ela entra em um conflito com a própria autoimagem dela. Uma pergunta, Camila. Pessoas que sofrem com a dependência emocional, elas tendem a entrar em relacionamentos e esses relacionamentos não dão certo, passam por vários relacionamentos e acaba repetindo esse ciclo. Sim, eu costumo falar que a gente aprende por polaridade. Então, às vezes vai ter ali aquele ciclo se repetindo. De novo um relacionamento abusivo. Terminei, mas de novo. Mas espera aí, o que esses relacionamentos querem mostrar para você?
você. Para você, de fato, aprender a se posicionar, a se priorizar, a dizer não. Opa, de fato, estabelecer limites saudáveis e entender que uma relação adulta, madura e saudável, existe ali um equilíbrio de troca. Eu faço, eu dou, mas eu também tenho que me permitir receber. Então, existe ali esse equilíbrio. Então, esse equilíbrio ele precisa ser cultivado. Então, às vezes, esse ciclo se repete até que esse aprendizado ele seja integrado. Então, é necessário um acompanhamento psicológico para auxiliar esse resgate da autoestima, identificar a raiz dessa dependência emocional. E a questão da culpa, por exemplo? Você falou que as pessoas que sofrem com dependência emocional tendem a ser muito mais manipuladas a fazer tudo que o parceiro quer, por exemplo. E quando ela não faz e tem aquele sentimento de culpa, a culpabilização a respeito de algo, isso é algo sério. Exatamente, porque aí, às vezes, essa dependente emocional vai se relacionar, a tendência é de estar aí em um relacionamento abusivo. Aí o outro vai usar da manipulação para fazer com que ela se sinta culpada e ceda às chantagens. Por isso a importância desse resgate de posicionamento, de autoestima. E eu costumo falar que a qualidade das nossas relações vai impactar positivamente ou negativamente na nossa qualidade de vida. A importância do não, por exemplo. Não, eu não vou fazer. Por exemplo, o namorado fala para a namorada, eu quero que você saia comigo hoje, eu quero te ver hoje. Não, eu não posso. E ele faz chantagem até ela sair com ele, ela larga de fazer as coisas dela para estar junto com ele. Quando ela fala não e ele acaba culpando ela depois. Igual uma amiga minha me falou esses dias que ela teve um namorado que se ela saísse com a mãe dela, no outro dia, ele falava, olha, saiu com a minha mãe, só com a sua mãe, agora eu vou sair com os meus amigos. E acabava usando isso aí para culpar ela. Sim, isso tem demais. E aí, a pessoa vai se tornando tão dependente que ela não consegue tomar decisões sozinhas. E aí, o que acontece? Às vezes, toma uma decisão aí, é aquilo que você falou, se sente culpa, sente muito culpada, e aí, às vezes, depois vai se sentir frustrada, porque ela até gostaria de terminar, mas é como se ela não sentisse ali que ela tem força. Então, ela acaba ali naquele mesmo ciclo. Então, é importante aí que entra aí o autoconhecimento. Eu falo que o autoconhecimento, ele liberta. Por quê? O autoconhecimento vai empoderar essa pessoa para que ela reconheça suas potencialidades, reconhecer o seu valor e, consequentemente, ali ter relações mais saudáveis, mais harmônicas. Eu acredito que muitas pessoas que estão acompanhando o programa agora devem falando assim, nossa, ela está falando do meu caso, ela está falando da minha vida, não tem como, que estão passando por isso. E aí ouvem da família, da mãe, do pai, sai disso, o cara não presta, larga essa pessoa, essa amizade é falsa, porque tem muito disso, tem amizade que é falsa e a pessoa continua saindo porque é a única companhia que ela tem. Exatamente. Então, a gente precisa avaliar também o quanto essa pessoa se sente carente. Porque, às vezes, ela se sente tão carente, tão sozinha, e ela acaba se contentando com pouco, com migalha. E, às vezes, é uma amizade disfuncional, é um relacionamento disfuncional, mas, mesmo assim, a pessoa acaba insistindo. Porque, vai mudar. Só que o quanto, às vezes, o outro fica esperando que o outro mude e vai se padecendo. E vai ali gerando crises de ansiedade, vai gerando aí um desconforto tão grande a ponto de levar para um quadro depressivo também. Mas como que ela vai fazer então, por exemplo? Eu já testei sair sozinho para curtir a minha própria companhia. Confesso que na primeira vez foi muito estranho. E como que a pessoa pode fazer? Ela pode fazer esses testes, por exemplo, sentar num bar, beber sozinha? Claro, com certeza. Eu costumo falar que a psicoterapia, ela vai trazer para você uma clareza muito grande. Então, você vai descobrir quem de fato é você. Então, peraí, o que eu gosto, o que eu não gosto? E, às vezes, geralmente, a pessoa que está aí na dependência emocional, ela perde a sua identidade, ela não sabe quem é ela. E, às vezes, na primeira vez, segunda, terceira tentativa ali, que ela sai sozinha, vai vir aquele desconforto. Nossa, que sensação ruim, nossa, a vida não tem graça. Mas aí você precisa juntar ali com a sua rede de apoio, você precisa aproximar de pessoas que vão te fazer bem. Mas talvez vai chegar e vai falar assim, hoje eu não sei o que me faz bem. Tem muita mulher, Camila, que nem, às vezes nem gosta de sair, mas chega em casa, coloca uma música,
coloca uma taça de vinho e vai curtir a presença. Tem muita mulher hoje em dia dessa maneira, né? Exatamente. Então, vai começando aos poucos, gradualmente. Se permita fazer alguma coisa diferente na sua própria companhia, na sua casa. Ler um livro, ver um filme, fazer uma atividade física na sua própria companhia, dar uma caminhada, fazer uma caminhada, dar uma voltinha. Vai aproximando de amizades, vai se permitindo conhecer outras pessoas, porque isso vai te ajudar. A rede de apoio nesse processo é muito importante. E procurar ajuda psicológica, porque vai te ajudar também, assim, de uma maneira sensacional. Você vai se redescobrir, você vai identificar os gatilhos, identificar o que levou você a estar, de fato, nessas relações disfuncionais e resgatar você mesma. É muito importante isso aí da questão da rede de apoio, porque quando o relacionamento é abusivo, por exemplo, doutora Camila, a gente vê que até as amigas da pessoa que está passando por isso, ela consegue observar que está acontecendo alguma coisa de errado. E ela toma ódio e ranço do boy da colega e não dá conselho, mas não adianta. Exatamente. Dessa maneira, né? E aí o que começa a acontecer? Às vezes, as amizades começam a orientar e aí, às vezes, será que isso é mesmo? Será que não está com inveja de mim? Porque, às vezes, a pessoa ela está tão ali acostumada com aquele ciclo doentio que sair vai demandar uma certa mudança, um certo esforço. Mas essa pessoa ela se vê ali dentro daquela relação e não se vê mais ali a identidade dela sem aquela outra pessoa. Então a gente vai começar a fazer, peraí, mesmo eu estando em um relacionamento, qual é a minha identidade? Quem sou eu? O que eu gosto? Não é porque você está em um relacionamento que você precisa se anular. Agora, em que ponto, Camila, que as pessoas, eu acho que nem precisam chegar no máximo para procurar tratamento. Eu faço terapia, eu conheço muita gente que faz terapia porque gosta de fazer terapia, que fala que terapia, a Vitor, uma amiga minha que chama Kelly, a Kelly Mendes, um abraço para a Kelly, ela mexe com estética, com sobrancelha, e ela falou, Rafa, para mim, terapia é vida, então a gente tem que ficar precisando, né, precisar da terapia, a gente tem que programar isso como uma rotina de vida, fazer uma terapia, procurar um psicólogo, né, por exemplo. Com certeza. E tudo quanto você procura ali mais cedo é melhor. Então, se você ali está percebendo que, não queria realmente me redescobrir, identificar as minhas potencialidades, quero identificar habilidades que precisam ser trabalhadas em mim, você não precisa chegar em um nível extremo para procurar. Então, tudo que quando a gente previne é melhor do que remediar. Uhum. Então, procure um psicólogo, procure ajuda, você vai se redescobrir, a gente consegue te auxiliar da melhor maneira possível. Então, a gente vai te auxiliar a identificar, de fato, quem é você. Então, por que você se perdeu? Qual é a sua verdadeira identidade? E não se culpar, né? Não se culpar, porque a culpa, ela paralisa. Então, levar aquilo como feedback e seguir com esses aprendizados, integrar isso e seguir adiante. Doutora, agradeço muito a sua presença aqui, muito obrigado, pode vir quando você quiser, você fala muito bem, explica muito bem, e o pessoal que está em casa entendeu. Imagina, muito obrigada pelo convite, é um prazer, uma honra, Rafael, estar aqui, muito grata pela confiança, muito obrigada a todos vocês. Agora, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, as pessoas podem te encontrar também aonde você atende, como faz para marcar um horário com você, quem se identificou o que você disse aqui? Isso, o meu Instagram é camilarosa.psicologia. Lá eu posto bastante conteúdo sobre aí o meu trabalho, sobre saúde mental, emocional. Então, se você quer saber mais sobre, pode seguir lá. Lá no link, você clicando, tem o telefone de contato para agendar as consultas. E eu atendo aqui no Center Patos, bem em frente aqui o regional. Vai ser um prazer atender cada um de vocês e fico à disposição para contribuir quando vocês desejarem. Muito bom. Camila, muito obrigado pela sua presença. Deixa eu mandar um grande abraço aqui antes de me despedir para Maria Eduarda, a Duda, está acompanhando a gente. Dudinha, abraço para você, no seu coração. Um abraço também para o Lucas da Santa Fé Barbearia, um abraço para todo o pessoal do Vintage aqui Restaurante, o pessoal que acompanha a gente sempre. E a você, nosso amigo telespectador que acompanhou todo o programa Mais Saúde. A gente vai agora fazer um bate-bola aqui com o nosso apresentador, Odair Cardoso, porque hoje no NTV News tem várias informações de Patos de Minas e região. Parece que teve um assalto aqui na cidade que repercutiu muito. Tem muitas notícias, né, Odair?
Oi, Rafael, boa noite para você, boa noite a todos aí que estão no seu programa, curtindo, né? A doutora e todo o pessoal que acompanha sempre o Mais Saúde. Sim, nós temos, além dessa informação aí com relação a esse assunto policial, muitos outros que a gente vai discutir aqui no NTV News, além da análise da notícia, tá bem recheado para hoje, viu, Rafael? Então, segue com você, Odair. Um abraço para você, boa noite para você de casa.